Foi chamado para uma entrevista de emprego e não quer cometer nenhum erro? Então, este vídeo é para você. Meu nome é Aline Costa e há mais de 9 anos ajudo as pessoas a conquistarem o seu emprego ideal. Bora lá se inscrever neste canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E curta também este vídeo para que chegue para várias pessoas que estão em busca do seu primeiro emprego ou do seu emprego ideal. Ah, e não esquece de compartilhar com seus amigos que estão desempregados, porque hoje o nosso assunto é sobre os 5 erros que as pessoas cometem nos processos seletivos, principalmente na entrevista de emprego. Você já deve ter ouvido falar em um ditado popular que diz o seguinte: errar é humano. De fato, o erro é uma característica tipicamente humana e pode ser até considerado natural. Afinal, não somos perfeitos e não sabemos de tudo. Eu, Aline, custei assimilar isto, porque sempre fiquei pé da vida quando eu erro ou quando não conquisto algo por causa de erros sucessivos. Você pode até achar que é uma burrice quando você erra sucessivamente, mas só que eu me sentia assim. Na escola, isso acontecia comigo e provavelmente com você também. Gostar de algumas matérias e outras não. E na escola, como todos nós sabemos, somos avaliados pelos nossos erros e acertos. Infelizmente, o método de ensino ainda continua assim, arcaico, sendo que o certo é sermos avaliados pelos nossos talentos. Enfim, não vou entrar neste assunto agora. O objetivo aqui é te mostrar que quando gostamos da matéria na escola, nos preparamos, estudamos e acertamos. E quando não gostamos, não nos preparamos. E no momento da prova, pimba, improvisamos ou chutamos o que supostamente achamos certo. E o que acontece? Erramos. Assim como para ir bem em uma prova, estudar é uma boa tática também durante os processos seletivos. A história é parecida. Dedicação e treino também oferecem resultados positivos na busca por se destacar em uma entrevista de emprego. Então, Aline, se eu desenvolver a prática em participar dos processos seletivos, terei sucesso? Sim. Ajudará muito, gente, muito. O processo seletivo é um jogo de erros e acertos. Quem está procurando um emprego, no entanto, muitas vezes não sabe por que foi desclassificado em determinada etapa. Não sei se isso pode acontecer com você. Você, por acaso, já fez um auto-feedback em saber o que você realmente errou naquela entrevista de emprego? Ou se você, por exemplo, foi eliminado recentemente, é possível de você relembrar o que você errou realmente no processo seletivo, na entrevista de emprego? Bem, então, gente, é o seguinte: se você foi eliminado recentemente, é possível que você tenha cometido algum dos erros mais comuns em processos seletivos. E para evitar que isso repita, confira aqui comigo 5 dicas dos principais erros que os candidatos costumam cometer. Vem comigo! Vamos agora para os 5 erros que os candidatos cometem nos processos seletivos na entrevista de emprego. O primeiro erro é os candidatos não se preparam para o processo seletivo, não se preparam para uma entrevista de emprego, não estudam sobre a empresa. É necessário que você se prepare, é necessário que você estude sobre a empresa. Eu vou falar aqui neste vídeo o que você deve estudar para participar de uma entrevista de emprego. Então, fica aqui comigo. O segundo erro que os candidatos cometem é aquele candidato prolixo. O que seria isso? É quando o recrutador pergunta algo sobre o candidato, ou então pergunta algo ao candidato e ele muda de assunto, ele desvia do assunto, ele fala de outra coisa, ele vem com outro assunto e no final das contas ele não responde o recrutador, ele não responde a pergunta do recrutador, certo?
E o terceiro erro é falar mal da antiga empresa, ou então falar mal dos funcionários da empresa atual ou da empresa em si. Gente, se você não aprendeu até hoje que não deve falar mal da empresa, então você não está se preparando realmente para uma entrevista de emprego, você não está se preparando para um processo seletivo. É necessário que você tenha cuidado quanto a isso, se policia. Se você coçar a língua e queira falar sobre a empresa, começa a dar uma parada, dá uma respirada e mude de assunto, tá? Quando o recrutador perguntar, por exemplo, por que você saiu da última empresa? Por que você saiu do último emprego? Então, cuidado, comece a se policiar. Não fale mal da antiga empresa. O quarto erro que o candidato cometem e que são eliminados do processo seletivo é quando a empresa pergunta a ele se como que ele se vê daqui 5 anos, por exemplo. Como que ele se enxerga daqui 5 anos. O candidato ele responde sobre que ele deseja uma casa, ele responde que deseja um carro, ele responde que deseja casar, ele responde tudo da vida pessoal dele. Mas essa não é a resposta correta. Não é a resposta correta. A empresa, ela deseja que você inclua ela nas respostas, né? No que você deseja daqui a 5 anos. E a quinta e último erro que os candidatos cometem no processo seletivo é não demonstrar interesse pela vaga. Sabe aqueles brilho nos olhos? Então, o candidato é eliminado por causa disso, porque ele realmente, quando o recrutador faz perguntas para ele, ele coloca tantos obstáculos que acaba que ele passa a imagem para o recrutador de que realmente ele não quer e não deseja aquela vaga de emprego. Certinho? Agora, o que você deve fazer para não cometer nenhum destes erros? Então, peguem aí papel e caneta na mão para você anotar tudo que eu vou falar aqui para que você não aconteça esses erros, para que você realmente elimine estes erros da sua vida, no seu processo seletivo, na sua entrevista de emprego. Então, vamos lá. O primeiro erro que eu falei foi de que os candidatos, eles não estudam sobre a empresa. Mas só que o estudar sobre a empresa, gente, não é simplesmente você entrar no site da empresa, pesquisar sobre missão, visão, valores da empresa. Não é isso. Claro que você tem que saber qual que é o ramo de atividade da empresa, você tem que saber aonde que está localizada a matriz da empresa, qual que é como que é o tamanho da empresa, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande. Você tem que saber também sobre a missão e visão e os valores da empresa, principalmente os valores, porque os valores têm que encaixar nos seus valores, porque senão não tem o quê? Um match, não tem aquilo que você vai realmente agregar para a empresa e realmente se é aquela empresa que você deseja trabalhar. Então, explore sim o site da empresa, mas não fique somente explorando o site da empresa, tá? Não é igual você lá na escola que você tem que estudar somente a apostila, né? Para você acertar ou errar. Você tem que estudar somente aquele capítulo que o professor te deu do livro. Não é isso. O processo da entrevista vai além. Você tem que explorar na internet, em revistas digitais, como revistas de negócios, revistas voltadas para o ramo de atividade da empresa que você está pleiteando a vaga. Então, busque informações sobre a empresa, as últimas informações. Porque se o recrutador te perguntar o que você sabe sobre a empresa, por que você deseja trabalhar na empresa, você saberá responder. E lembre-se, gente, não é decorar, tá? Não é decorar para o processo, não é decorar sobre a empresa. Você tem que saber o que está acontecendo naquele ramo de atividade da empresa e realmente o que está acontecendo na empresa, quais são os projetos que ela está envolvida,
qual que é, por exemplo, o faturamento dela do último ano, se a pandemia impactou, por exemplo, na empresa. Então, busque informações extras sobre a empresa. Isso vai agregar bastante na sua entrevista de emprego, certinho? O segundo que eu falei é o candidato prolixo e falar mal da antiga empresa e falar mal dos antigos funcionários, que é o terceiro erro. Isso todo, o candidato prolixo com a parte da linguagem verbal e não verbal de falar mal da empresa, falar mal dos antigos funcionários, tem a ver com a linguagem corporal e com a linguagem não verbal, certo? Então, o que seria isso, gente? Quando você fala, por exemplo, quando você é perguntado de algo e você desvia dos assuntos, você realmente não responde aquilo que a empresa deseja, isso acontece porque você não está preparado para a entrevista. Então, pimba, o recrutador vai saber que você realmente não se preparou para a entrevista. E quando você fala mal da antiga empresa ou dos funcionários, a sua linguagem não verbal, o seu comportamento diz tudo. Quando o recrutador pergunta por que você saiu do último emprego, ou quando pergunta por que você saiu daquela empresa, a sua fisionomia muda. E o recrutador, quando ele visualiza isso, ele vai explorar ainda mais para saber por que você saiu, ou então por que realmente você está insatisfeito com aquela antiga empresa e por que realmente você ficou desmotivado ao perguntar sobre a antiga empresa. Começa a trabalhar duas coisas. Primeiro, a sua linguagem não verbal. Começa a se policiar da sua linguagem não verbal. Segundo, começa a trabalhar, gente, o que realmente aconteceu na antiga empresa. Começa a trabalhar a gratidão, começa a trabalhar por que você está insatisfeito. Anote, escreve, bota isso para fora, elimine isso de você, porque isso vai realmente prejudicar na entrevista atual, na entrevista sua de emprego, tá? Certinho? E a parte, esteja também, gente, preparado para as perguntas frequentes. Quais são as perguntas frequentes? Fale um pouco sobre você, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, por que você saiu do último emprego, por que você deseja trabalhar nessa empresa. Não é decorar, tá? Esqueça disso, não é prova, né, que nós falamos aqui anteriormente, não é escola. Você tem que começar a trabalhar isso em você. Busque autoconhecimento. Escreva uma linha imaginária da sua trajetória de vida, ou então coloque realmente no papel. Comece a construir as respostas e comece a treinar essas respostas e não decorar. Por quê? Na hora da entrevista pode dar um branco em você se você decorar. Então não vai ser legal. O importante é que você treine, é o importante que você realmente saiba sobre si, conheça sobre si e conheça a sua trajetória profissional, as suas competências. É isso que envolve o autoconhecimento. E quando o recrutador fala sobre o que você deseja daqui 5 anos, o que você deseja daqui 5 anos, ou então o que realmente você quer daqui 5 anos, o recrutador quer saber aonde que a empresa inclui nesse projeto seu daqui 5 anos. O que realmente a empresa pode agregar nesse seu projeto. Então, a resposta correta é você sempre falar, envolver a empresa, falar sobre a empresa. Daqui 5 anos eu desejo estar em uma outra função, eu desejo estar aqui na empresa, por exemplo, concluindo os meus objetivos pessoais, que é conquistar uma casa própria, um automóvel, casar e etc. Então, é necessário que você inclua na resposta a empresa. Desejo estar na empresa daqui 5 anos em outra função, agregando valor e resultado para a empresa. Isso que é a resposta correta, certinho? Então, anotaram? Então, anote, gente, porque estas dicas que eu estou te dando são valiosas para que você não cometa mais estes erros, certinho? Beleza?
Espero ter agregado valor nesse vídeo para você. Espero que você possa realmente conquistar o seu emprego ideal. E não esqueçam de curtir este vídeo e compartilhar para que chegue para várias pessoas aí na sua trajetória profissional e na sua vida pessoal, tá? Gratidão e até o próximo vídeo.